Fala, jovens! Agora a gente vai ver dois exemplos de como aplicar a lei de Gauss e calcular algumas coisinhas aí dos espelhos esféricos. Tranquilo? Eu vou fazer um exemplo de espelho côncavo e de um espelho convexo. Vamos lá. Fazer passo a passo. Se você já domina alguma coisa do assunto, você pode ir adiantando. Se você está zerado com esse assunto, aí você vê passo a passo que não vai ter problema não, tá bom? Vamos lá então, ó. Olha o que ele quer aqui. Ele quer que a gente represente um esboço da situação que ele vai descrever para a gente. Ele quer que a gente calcule o tamanho da imagem, que é o I, e a posição da imagem, que é o P'. Tranquilo? Vamos para o primeiro exercício então, ó. Um objeto de 6... Deixa eu trocar de lápis aqui, ó. Um objeto de 6 centímetros de altura... Opa, então aqui você já tem uma informação, ó. Objeto de 6 centímetros de altura. Galera, esse tipo de exercício, eu sugiro que vocês, à medida que vão lendo, já vão anotando os dados que ele está te falando. Então, ó, se o objeto tem 6 centímetros de altura, você coloca aqui, ó, O igual a 6. Belezinha? Então, objeto 6 centímetros de altura. É disposto perpendicularmente sobre o eixo principal de um espelho côncavo. Então, outra informação importante. Se o espelho é côncavo, então o teu foco ele é positivo. E aí já vem logo em seguida aqui, ó, de 12 centímetros de distância focal. Bom, então ele está afirmando que a distância focal, o foco, vale 12. Então anota aqui, ó. Foco igual a 12. Tranquilão? E aí ele completa a 20 centímetros do vértice do espelho. Ou seja, ele está localizado a 20 centímetros do vértice. Então, esse 20 é a posição do objeto, que é o nosso P. Beleza, então, gente? Então, a gente conseguiu colher esses três dados com o texto. E agora ele vai perguntar quanto vale o I e quanto vale o P'. Então, gente, eu quero que vocês comecem aqui pelo P', utilizando a lei de Gauss. Então, vamos lá. Então, ó, você tem aqui, ó, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza? Tá. Então, vamos substituir o que a gente tem. A gente tem o que? O foco, né? Então, é 1 sobre 12. Olha o F aqui, ó. 1 sobre 12 igual a 1 sobre P. Quanto vale o P? Volta aqui, ó, 20. Então, por que foi importante eu ter colhido esses dados? Porque agora é só substituir, tá? Mais 1 sobre P'. Bom, então aqui eu tenho que descobrir esse P'. O que eu vou fazer? Vou pegar essa fração aqui e vou passar para o outro lado isolando ela. Então vai ficar como? 1 sobre P', já estou isolando essa fração, igual a 1 sobre 12, que é quem já estava do lado certo, aí menos 1 sobre 20, porque eu passei. Ela era mais, agora ela é menos, beleza? Eu tenho aqui denominadores diferentes de uma subtração, eu tenho que calcular o mínimo. Então eu vou puxar aqui para o ladinho, ó. Então vai ficar como? O 1 sobre P'. Quem que seria o mínimo múltiplo comum entre 12 e 20? É o 60. Por quê? Porque o 60 está na tabora do 12, que é 12 vezes 5, e o 60 está na tabora do 20, que é 20 vezes 3. Então vamos fazer a regrinha, ó. 60 dividido por 12 é 5. Esse 5 vezes 1, então 5 aqui, ó. 60 divide por 20 é 3. 3 vezes 1, então coloco 3 aqui, ó. Tranquilão? Agora você pode fazer a conta de menos em cima. 5 menos 3, 2 sobre 60. O que você vai fazer agora? Agora você vai inverter as duas frações. Então você inverte aqui e inverte aqui. Então o teu P' é igual a 60 sobre 2, de modo que o P' é 30 centímetros. Tá aí, descobrimos a distância, né, a posição da imagem. Vou dividir um pouquinho mais, porque agora eu vou descobrir o tamanho dessa imagem. Essa é a posição dela. Agora, qual seria o tamanho? Vou usar essa formulinha aqui, ó. I sobre O menos P' sobre P. I é o que eu quero descobrir, que é o tamanho da imagem, ó. Então vai ficar I sobre O, tá aqui, ó, 6, igual a menos P', tá aqui, ó, você descobriu, 30. E o P tá aqui, 20. Fechou? Então o que você vai fazer agora? Vai multiplicar em cruz, ó. Então vai ficar 20I, 20 vezes I, igual a 6 vezes 30. Deixa eu apagar aqui que ficou um pouco rabiscado. Igual 6 vezes 30, menos 180. Tranquilo?
Vai cortar um zero daqui e um zero daqui, para facilitar. E o teu i, você vai passar esse 2 dividindo, 18 por 2, menos 9 centímetros. Então tá aqui o tamanho da imagem. Tranquilo? Então quais são as características dessa imagem então? Essa imagem ela é real. Ela é real. E se ela é real, ela é invertida. Invertida. O que mostra que é invertida é isso aqui, ó. O sinal do i negativo. E se ela é invertida, ela é real. E ela é o quê? Maior, menor ou igual? Pelo valor aqui, ó. Pelo valor, você nota que ela é maior. O sinal, gente, só indica que é invertida. Agora, para analisar o tamanho, você olha o número. Ela tinha 6 centímetros, o objeto tem 6 centímetros e a imagem tem 9, então é uma imagem maior. Tranquilão? Então, essas são as características. Para agora construir um esboço, você pega uma régua, vamos lá, passa aqui um traço, que é o teu eixo principal, determina o teu vértice e esboça aqui o espelho. Essa marcação indica que aqui é a parte de trás e aqui é a parte que reflete. Então o que eu vou marcar agora? Aqui é o vértice. Eu vou marcar o centro e o foco. Aí, como eu sei que os dois têm a mesma distância, eu escolho aqui uma medida qualquer da régua só para representar a mesma distância. Eu vou colocar 3, ó. Então vou colocar 3 centímetros para um, tá aqui. E vou colocar 3 centímetros para outro, tá aqui. De modo que eu consegui deixar precisamente aqui, ó, dois tamanhos iguais. Aqui é o teu foco e aqui é o teu centro. Beleza? Só que 3 centímetros foi o que eu escolhi na régua só para desenhar. Mas a medida do exercício está aqui, ó. A distância focal é 12. Então aqui é 12, correto? E consequentemente aqui é 12 também, porque é o mesmo tamanho. De modo que se você pegar o 12 mais o 12, você já sabe que o centro está a 24 centímetros. Por que isso é importante? Porque você tem que desenhar o teu objeto aí. Onde você vai colocar o teu objeto? Ele fala que o objeto está a 20 centímetros. Ora, se o centro está a 24 e o objeto está a 20, você coloca aqui o teu objeto mais ou menos aqui, ó. Um pouco antes do 24. Tudo bem? E aí você sabe que ele tem 6 centímetros. Ou seja, gente, nós estamos pegando todos esses dados aqui matemáticos, dados numéricos, e transformando aqui num desenho que tem uma coerência teórica. Tá tranquilo isso? Bom, o que falta? Só colocar a nossa imagem, né? A nossa imagem, ela ficou a 30 centímetros. Então, peraí, ó. Então, o objeto está a 20, aqui é o 24, creio eu que o 30 é um pouquinho depois aqui, né? Então, eu vou ter aqui a minha imagem invertida, porque é negativa, tá? E ela vai estar aqui no 30 centímetros. Beleza? E qual que vai ser o tamanho dela, ó? 9. Então tá aqui. Tá aqui um baita de um esboço completo, né? Contendo todas as informações numéricas dos valores que ele deu no exercício, mais os que você descobriu aqui. Tranquilo? Bom, agora eu vou resolver um exemplo de espelho convexo, que basicamente vai usar as mesmas fórmulas, tá? O mesmo jeitão de calcular, só vai mudar um detalhe que é o foco, né? Como eu disse lá no outro vídeo, quando o espelho é convexo, o foco é negativo. Então vou colocar aqui, ó, para a gente já não esquecer. Isso é importante porque se eu considerar ele positivo nos cálculos, eu não vou chegar nas respostas corretas, tá? Vamos ler, interpretar e colher os dados. Um objeto de 8 centímetros de altura, então tá aqui, ó, 8 centímetros de altura. Então eu já posso falar que o O é igual a 8. Tranquilo? É disposto perpendicularmente sobre o eixo principal de um espelho convexo, desculpa, tá aqui F negativo, de 20 centímetros de distância focal. Opa, agora o meu foco é 20, só que como ele é negativo, eu já posso marcar aqui, ó, menos 20. Beleza? A 5 centímetros do vértice do espelho, ou seja, A5 é a posição do objeto. Então o meu P é igual a 5. Então nota que eu colhi os mesmos 3 dados do primeiro exemplo e agora eu vou aplicar as formulinhas. Vamos lá, vamos para a lei de Gauss. Ó. 1 sobre F, não é isso? Eu não vou colocar de novo para otimizar um pouco o vídeo, tá? Então, ó, olha a fórmula aqui. Ó. Então é 1 sobre F, 1 sobre menos 20, igual a 1 sobre P, 1 sobre 5, né? O P está aqui, mais 1 sobre P'. Tranquilo? Gente, essa fração é a que eu vou passar para lá, ó. Então vai ficar
1 sobre P' já isolado, igual a menos 1 sobre 20. Eu peguei o sinal que estava aqui, ó, aqui, ó. Eu peguei o sinal que estava aqui e coloquei aqui, para facilitar. Menos 1 sobre 5. Aí você nota que as duas ficaram negativas, por quê? Essa já era negativa e ela está do mesmo lado, eu não passei ela. E essa aqui que era positiva, ó, teve que passar e aí ficaram duas negativas. Agora eu vou tentar achar o mínimo entre 20 e 5. Quem seria? O próprio 20. Por quê? Porque um é múltiplo do outro. Quando um é múltiplo do outro, o maior é o mínimo múltiplo comum. Tanto é que o 20 está na tabuada do próprio 20 e também do 5. Então coloca 20 aqui. Aí faz a regrinha. 20 dividido por 20. 1 vezes 1, então menos 1. Aí menos, né? 20 dividido por 5, 4. Ó, tirar aqui, ó. 20 por 5, 4. 4 vezes 1, menos 4. Tranquilo? Agora eu vou juntar. São dois termos negativos, tá? É uma adição algébrica, só que dois negativos, então eu tenho que somar esses números e continuar negativo. Vou colocar aqui do lado. Então vai ficar 1 sobre P' igual menos 1 menos 4 é menos 5 sobre 20. Vou inverter as duas frações. O P' é menos 20 sobre 5, de modo que o P' é menos 4 centímetros. Galera, se o P' deu negativo, eu já concluo que essa imagem é virtual. É isso que faz eu concluir se a imagem é real ou virtual, é o sinal do P', é a dica, tá? Assim como aqui em cima, se você notar, o P' deu positivo, né? Então por isso que essa imagem deu real, tranquilo? Então o sinal do P' ele já indica se a imagem é real ou se a imagem é virtual. Isso tem naquela telinha lá daqueles dados que eu pedi para vocês consultarem. Bom, então agora eu vou descobrir o tamanho da imagem, né? É I sobre O é 8, igual a menos P'. Agora, olha, cuidado agora, tá? Porque tem o menos da fórmula e o menos desse P' aqui, ó. Então, esse menos da fórmula com esse menos vai ficar mais. Então, coloca só 4 sobre o valor do P, que é 5, ó. Então, tá aqui a fórmula. Multiplica em cruz, vai ficar 5i igual a 32 e o i é igual a 6,4, tá? Que é 32 por 5. Tranquilo, gente? Descobriu o valor do P', descobriu o valor do I. Vamos dar as características? Quais são as características? Ó, P' negativo, essa imagem é virtual. Virtual. Essa imagem é direita porque o I está positivo. Ó, o I está positivo. Então essa imagem é direita. E finalmente essa imagem é menor. Porque o objeto vale 8 e a imagem 6,4. Então tá aqui as características dessa imagem. E aí a gente vai fazer aquele esboço, né? Para a gente mostrar graficamente o que está acontecendo aqui. Então você tem aqui o vértice. Eu vou colocar aqui o meu espelho desse jeito agora. Tá? Ó, é só um esboço, tá, gente? Ó, ficou feio esse esboço, hein, professor? Ficou uma caca, né? Então, ó, pronto. Aqui tá a parte de trás, tá? Que é a parte de trás, aqui é a parte que reflete. A gente sabe que no convexo o centro e o foco ficam aqui atrás. Então eu vou colocar aqui atrás, ó. Vou determinar os mesmos 3 centímetros, tá, gente? Ó, então eu ponho, ó, 1, 3 e o outro 6 aqui, ó, pronto. Então aqui vai ficar o centro... Opa, calma aí, professor. Aqui vai ficar o foco e aqui o centro, correto? Tranquilo? Aí a gente coloca aqui no meu objeto, não importa onde ele fique, porque no convexo não tem muita importância isso para as características, né? Então aqui ele está 8, só precisa marcar aqui essa distância, né? Quanto vale essa distância? 5 centímetros. Tranquilão? Porque ó, o meu P é igual a 5. Então a distância que ele está até o vértice, que é aqui, ó, é 5 centímetros. E ele tem 8 de tamanho. Beleza? Essa distância focal, quanto vale o foco? Ó? O foco é 20. Então coloca 20 aqui e 20 aqui, correto? De modo que o centro já está a 40 centímetros. Beleza? E aí, finalmente, a minha imagem ficou a 4 centímetros só. Quer dizer, então ela está mais ou menos aqui, tá? Não está em escala. Então ela está mais ou menos aqui e ela é menor, né? Porque o objeto tem 8, essa imagem tem 6,4 centímetros. E aqui seria
seria 4, né? Que é a distância aqui, ó, do vértice até a imagem. Beleza, gente? Tem muita informação, eu sei que não é tão simples assim, né? Muito número, muita informação teórica, o próprio esboço já é complexo, então eu aconselho que vocês assistam mais de uma vez, façam perguntas, se tiver dúvida, até dos passos aí matemáticos que eu segui nas frações, para que você possa absorver e dominar esse conteúdo por completo, tá bom? Fico à disposição, desejo para vocês um bom estudo e a gente volta na próxima aula.